sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que estamos mais uma vez unidos em pensamento, em coração. Que bom que a doutrina espírita nos une quando nós buscamos esclarecimentos, consolo. É muita gratidão de ter todos vocês, como também todos os irmãos que conosco fazem esse trabalho. Hoje, para o trabalho de hoje, então, nós temos o Sandro, a Ju, a Lide, como sempre, a Bruna na técnica. Então, eu pediria que os irmãos, começando pelo Sandro, pudessem trazer o seu boa noite. Boa noite, queridos amigos, queridos colegas. Muito bom, mais uma vez, podermos estar aqui
para contribuir com a nossa parcela no estudo, no ensinamento da doutrina espírita, num trabalho esse em que a gente oferece algo, mas se beneficia da mesma forma, da mesma intensidade, porque vamos fortalecendo o nosso conhecimento e a nossa certeza nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina do Cristo. Boa noite a todos. Ju. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Desejo que nosso coração e nossa mente estejam abertos e bem receptivos a tudo que estaremos estudando nessa noite. Que seja uma noite bem agradável e proveitosa para todos. Lide. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui de novo. Que os bons espíritos possam estar presentes durante nosso estudo e que a doutrina espírita console o coração de todos, assim como consola o meu. Uma boa noite. Obrigada, meus queridos. É muito bom tê-los sempre conosco nas quintas-feiras. E para aqueles que, como a nossa proposta é trazermos as leis morais, as leis divinas, para aqueles que se acharem meio que deslocados, perdidos nas leis, no YouTube e no Face estão todas elas, desde a primeira até a que nós estudaremos hoje. Então, o convite que fica é que possam estar revendo, que é conteúdo riquíssimo e traz muito esclarecimento. Já dando sequência, então, a essas leis, no capítulo 9, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos a lei de igualdade. E de acordo com a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, entre outros aspectos, que Deus, ao criar-nos, criou-nos todos, espíritos simples e sem instrução. E que somente através das múltiplas existências corporais é que será possível nós atingirmos a perfeição. Nós estamos todos submetidos ao cumprimento de leis. Leis essas que são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam esses mundos. Deus estabeleceu para todos os seus filhos o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência já justificaria uma injustiça. E dentre as atribuições de Deus está a justiça e a bondade. Então, que uma injustiça não ia condizer com a natureza íntima de Deus. Então, nós saímos todos do mesmo ponto de partida, mas o percurso, os meios que nós usaremos durante esse caminhar é que vão definir como será o nosso progresso. Então, hoje, falando de lei de igualdade. Lide, todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos os homens são iguais perante Deus. Tem uma frase que, inclusive, está na resposta dos espíritos para essa pergunta, que rotineiramente a gente fala, que é o sol nasceu para todos. E mal imaginamos o quão verdadeira é essa frase, porque perante Deus todos somos iguais. Obrigada, Lide. Ju, na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Como tu falou antes, Ju, todos partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes, né? Então, as aptidões, elas não são doadas por Deus a uns, apenas a alguns e a outros não.
Somos nós que precisamos desenvolver essas aptidões. Quando algo carece em mim, ou quando algo carece em nós, nós encontraremos no nosso próximo. E a necessidade vai fazer com que a gente busque uns aos outros, né? Vivendo em sociedade. Para isso, deixando o orgulho de lado, tendo boa vontade e fazendo principalmente o bom uso do nosso livre-arbítrio, utilizando, né, de todas as experiências que a gente tem para o nosso aperfeiçoamento. Por isso é que uns adquirem essas aptidões mais rápido do que outros, tudo depende do andar de cada um. Mas é assim que a gente vai desenvolvendo tanto as nossas capacidades físicas quanto as intelectuais. E é na solidariedade que a gente vai compreendendo as nossas diferenças, né? E também despertando cada vez mais para o nosso progresso. Obrigada, Ju. Sandro, já na questão seguinte, na 805, Kardec questiona: passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Antes de chegar na questão, eu gostaria de dar uma contribuição na resposta da Ju, que essa diferença evolutiva e essa desigualdade de aptidões que normalmente nós vemos, que a Ju falou muito bem, que é questão do esforço de cada um, né? Mas também uma coisa que nós temos que ver é que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então, hoje, nós somos uma comunidade de espíritos vivendo no meio ambiente, alguns mais evoluídos do que os outros, uns pelo maior uso do arbítrio para que se evolua as suas aptidões, e outros porque são mais velhos também já, né, desde o início da sua formação. Mas que o principal que nos diferencia hoje realmente é a conduta que nós fazemos, que nos faz maiores ou melhores, né? E isso também serve para a gente pensar quando a gente vai querer levantar o dedo contra alguém, quando a gente vai querer fazer julgamentos. Então é muito importante nós entendermos que nós nascemos iguais, mas não somos mais iguais, né? E esse não ser igual pode ter relação com isso, com a dedicação, mas também com a idade espiritual. Então, às vezes, nós estamos condenando em alguém um vício que talvez nós tivemos muito mais pertinente do que o dessa pessoa. Porque talvez, espiritualmente, nós já sejamos muito mais velhos do que essa pessoa. Então, essa lei da igualdade atenta à nossa consciência para que nós sejamos mais criteriosos no momento de tentarmos julgar as pessoas, porque às vezes nós estamos já num nível maior, ou alguém está num nível maior do que nós. Então, é a lei da fraternidade, da solidariedade, como o Anjo falou. E passando para a questão, que se quem vai para um mundo inferior conserva a integridade e as suas faculdades, sim, conserva, porque nós já vimos aqui também que toda a nossa evolução ela é cumulativa. Então, nós nos apropriamos de virtudes, de conhecimento, de inteligência e não perdemos mais isso. O que pode acontecer, às vezes, é que mesmo tendo aptidão, em alguma encarnação nós não a usemos. Nós deixamos ela em estado de latência justamente para poder desenvolver outras. Mas ela está gravada em nós, no nosso espírito. E quando a gente vai para um mundo inferior, muitas vezes é por escolha, porque nós quisemos ir até lá para auxiliar no desenvolvimento daquele local, ou então para nós melhorarmos as nossas mazelas, os nossos defeitos. E isso pode acontecer de forma individual ou coletiva. As formas individuais é quando as grandes personalidades da humanidade encarnam. Sabe aquelas pessoas que a gente vê que parece que estão fora do seu tempo? Normalmente são espíritos que vieram de sociedades superiores à nossa e vêm à nossa para contribuir com a evolução, mas eles trazem toda a evolução espiritual que eles tinham de onde vieram.
e coletivamente é quando ocorre a transformação da civilização dos planetas, que com a Terra aconteceu com os exilados de Capela, que vieram, que foram que deram origem à raça adâmica, que tem correlação com Adão. Na verdade, foram milhares de espíritos que estavam atravancando o progresso do seu planeta de origem, que era Capela, da constelação de Cordeiro. Cocheiro, Sandro. Cocheiro, obrigado, Ju. Que vieram da constelação de Cocheiro, eles estavam atravancando a evolução lá, então eles foram redirecionados para a Terra, né? Chegaram aqui como seres superiores nesse planeta, justamente por isso, porque eles trouxeram junto com eles todas as aptidões que eles já tinham. E com isso eles contribuíram para que nós evoluíssemos, porque eles eram inferiores lá no planeta deles, mas chegaram aqui num mundo muito inferior do que aquele. Então aqui eles se tornaram os superiores. Obrigado, Sandro. Teus esclarecimentos foram muito valiosos. Os benfeitores nos esclarecem também que existe a desigualdade das condições sociais, mas que elas não são uma lei da natureza, que estas desigualdades nas condições sociais que a gente observa é obra do homem, não é obra de Deus. Lide, essa desigualdade, ela desaparecerá algum dia? Tinha mexido na minha câmera aqui e eu tinha sumido. Desculpa. A gente tem que lembrar que de eterno é somente as leis de Deus, essa que nós estamos estudando. Então, as condições sociais e as desigualdades entre os homens, elas não são obras de Deus. E com o tempo elas vão diminuir. A gente nota hoje que já está diminuindo. Estudamos no estudo da lei do progresso que um dos entraves para o progresso era o orgulho e o egoísmo. E essas duas características nossas que estão diminuindo também vão ajudar a diminuir essa diferença nas condições sociais. Então, sim, vai diminuir com o tempo, sim, conforme a gente diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Essas desigualdades são por merecimento de cada um, e o Sandro já nos trouxe um pouquinho sobre isso, que cada espírito está numa faixa evolutiva. Deus nos criou simples e ignorante, e encarnação por encarnação a gente vai aprimorando e evoluindo. E a doutrina dos espíritos nos explica e nos consola com a lei da reencarnação. Então, quando a gente compreende a reencarnação, a gente consegue entender também essas questões. Obrigado, Lide. Realmente, em todos os estudos, em todos, né, os debates que a gente traz, o orgulho e o egoísmo realmente são os entraves, né, as chagas que ainda nos impedem de avançar, né? Ju, a igualdade absoluta das riquezas é possível? Ela já existiu alguma vez? E o que podemos pensar daqueles que creem que essa igualdade seria o remédio para os males da sociedade? Os espíritos disseram a Kardec que não existiu e que não é possível existir essa igualdade absoluta das riquezas, justamente porque cada ser ele tem aptidões e características individuais, conforme esse grau de evolução, de desenvolvimento e a necessidade que cada um tem. E digamos que as riquezas poderiam ser divididas em partes iguaizinhas e distribuídas a cada um de forma idêntica,
se todos nós, espíritos aqui encarnados, estivéssemos no mesmo nível de evolução, de entendimento espiritual. E o que a gente sabe é que isso não é possível. Nos encontramos, como o Sandro falou, em diferentes níveis de adiantamento, né? E de desenvolvimento. Por isso que a distribuição, ela se dá de acordo com a necessidade que cada um tem. E as desigualdades, elas nos servem para as experiências que a gente precisa viver. Cabe a cada um de nós compreender qual que é o propósito da nossa vida em tal condição que o espírito se encontra, que nós nos encontramos, e assim, ainda assim, ser grato a Deus por essa condição, porque é o que cada um de nós necessita ter nesse momento encarnatório. Posso contribuir? Certeza. Assim, uma coisa que eu gostaria de deixar dito também é que a riqueza, assim como qualquer outro desafio que nós temos na encarnação, a riqueza ou a pobreza também é dela, também é um desafio importante. E nos diz aqui também que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a riqueza ela precisa ser produtiva. Então, a riqueza se faz por diferenças de aptidões, mas ela pode se perder também pelo que você faz com ela. Então, a espiritualidade nos diz que se ela for improdutiva, a providência faz com que ela troque de mão, porque ela precisa ser produtiva. Lá no Evangelho diz o que fizesse com os filhos que foi dado à tua tutela, a mesma coisa que fizesse com a riqueza que foi dada à tua tutela. A riqueza, ela é um instrumento de progresso. Ela é um instrumento de progresso. Por ela, muitas coisas se viabilizam, seja na parte intelectual, seja na parte moral. Então, se a riqueza está estagnada na mão de alguns, ela será trocada de mãos, justamente conduzida por uma lei natural. Obrigado, Sandra. Então, como a gente viu, a igualdade das riquezas, ela não é possível por tudo que a Ju contribuiu conosco. Mas, Sandro, o mesmo acontece quando nós nos referimos ao bem-estar? Não acontece a mesma coisa. A riqueza não vai ser igualitária entre todos. Já o bem-estar, sim. O problema é que a riqueza tem parâmetro, né? Nós normalmente conseguimos identificar isso é riqueza, isso é pobreza. Bem-estar não, bem-estar é subjetivo. Então, ele está ao alcance de todos. O que me faz bem? O que te faz bem? São diferentes. Eu gosto sempre de citar o exemplo, eu citei no estudo domingo, vou citar de novo, o exemplo do meu pai. Né? Muitas pessoas diziam para ele, Tatão era o apelido dele, né? Tatão, por que você não viaja? Por que você não aproveita? E ele dizia, porque quem gosta de viajar é você. Eu gosto de jogar carta e assistir televisão. Né? Eu usei esse exemplo no domingo no nosso estudo. Então, quer dizer, o bem-estar é diferente para cada um. O bem-estar para alguns é a riqueza. O bem-estar para outros é a consciência tranquila. É a presença do filho, é a presença de um amor, é a possibilidade de exercitar o carinho. Né? Um dos melhores tratamentos que tem para a depressão é o trabalho em função de alguém. É o trabalho voluntário, o trabalho solidário. Então, veja bem, às vezes o bem-estar do depressivo não é ter o capital, não é ter nenhum medicamento, às vezes é ter uma ação em prol de alguém. Que isso preenche aquele vazio que às vezes está na alma. Então, ele é acessível a todos, né? E é importante as diferenças das nossas aptidões justamente para gerar o equilíbrio. Eu fazer aquilo que você não consegue fazer, você fazer aquilo que eu não consigo fazer, e na soma dessas nossas diferenças, nós formamos um todo equilibrado que vai gerar o bem-estar, então, do maior número de pessoas. Né? Obrigado, Sandro. Realmente, como todas as leis morais vêm nos trazer, elas, uma
uma se encaixa na outra, e realmente aquilo que me falta, outro vai me completar, e assim nós vamos formando um todo cada vez mais completo, mais junto, né? Lide. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Deus nos dá a oportunidade, e assim Ele nos testa, de estagiar em diversos âmbitos sociais. Então, a uns Ele dá a riqueza e, como consequência, os poderes que isso traz, e aos outros Ele dá a miséria, e com isso também as mazelas que essa situação também traz. Quem não compreende as leis, e eu vou repetir, a reencarnação, pode até julgar que Deus é justo, mas a gente sabe, já vimos e citamos infinitas vezes aqui, que o nosso Pai, Deus, Ele é infinitamente bondoso. Então, a miséria e a riqueza, na verdade, é um teste para nós desenvolver as nossas qualidades. A gente tem que lembrar que ora estaremos ricos, ora estaremos pobres, e assim a gente vai encarnando e reencarnando para poder aproveitar, assimilar e desenvolver as nossas qualidades. A gente dá para lembrar que acho que talvez já falamos aqui, que com certeza já falamos, que os espíritos mesmo, nós, na erraticidade, muitas vezes escolhemos a nossa situação financeira também, então como prova para a nova existência. Então Deus nos testa, a gente vem, faz a prova, e muitas vezes escolhemos como vamos fazer. Obrigado, Lide. Então, realmente, né, nós temos um Deus que é todo justiça, que é todo bondade, e que, como tu disseste, realmente, ambas, tanto a riqueza como a pobreza, são provas muito perigosas, porque pode a miséria provocar em nós queixas contra Deus, contra a providência divina. E do mesmo modo que a riqueza pode levar-nos a todos os excessos, como bem nos trouxe o Sandro, que a riqueza não bem empregada pode levar a excessos de toda a ordem, mas não ser trazida em benefício do adiantamento, do avanço da humanidade, né? Ju, se o rico está sujeito a maiores tentações, por assim dizer, ele não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Ju, entendendo que muitos espíritos vêm com a aprovação da pobreza, a gente também consegue entender que o rico, fazendo bom uso da sua condição, ele poderia amenizar o sofrimento, né, do pobre. Mas o que acontece é que há, na maioria das vezes, um desperdício dessa riqueza. Desperdício que às vezes é fomentado pela vaidade, pelo orgulho, né, causadores de todos os excessos. Então, o rico, sim, ele dispõe de mais meios, digamos assim, para fazer o bem, mas nem sempre o faz em função do não bem utilizar dessa condição. Em função da ambição, então, acaba correndo cada vez mais no acúmulo da riqueza e achando que nunca é o suficiente, que nunca possui o bastante para suprir aquilo que ele acha que é o necessário, e acaba, então, desperdiçando grande parte. Então, ele se dedica nessa condição de buscar cada vez mais no material e acaba esquecendo ou não percebendo, né, a oportunidade que ele pode ter da caridade, de praticar a caridade.
E Kardec fez um comentário nessa questão no Livro dos Espíritos, e eu peço permissão para ler esse comentário do Kardec, que eu acho bem interessante. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, é um desafio bem grande fazer bom uso dessa condição, né, dessa riqueza. Quero contribuir também. O que eu queria deixar dito aqui, ó? Uma pergunta que a gente poderia fazer: ser pobre é uma virtude? Ser rico é uma virtude? Pode ser os dois. Os dois podem ser uma virtude. Depende do que você faça com isso. O que eu queria deixar claro aqui é que não haja, por exemplo, a discriminação. Porque todo o pobre já foi rico e todo rico já foi pobre ou vai ser pobre de novo e vice-versa. Né? Nós somos transitórios nessa posição de pobres e ricos. Essa questão aqui que a Ju falou, ela fala da possibilidade maior que o rico tem de fazer algo pelo bem comum, pelos meios materiais, certo? Mas e pelos meios morais? Deus testa o pobre pela resignação. E muitas vezes a pessoa, por achar que não tem condições financeiras, não é capaz de prestar auxílio a ninguém. Isso a gente vê em várias situações. Né? Sendo que muitas vezes o auxílio não é financeiro. Então eu queria deixar claro aqui que pobreza e riqueza não são virtudes e nem méritos. O que são as virtudes ou os méritos são aquilo que se faz com a condição em que nós estamos encarnados. Obrigado, Sandro. Então, pelo que os colegas trouxeram, então a gente viu todo os méritos e deméritos, né, que é realmente o que a gente faz de cada situação, é as virtudes que vamos adquirindo, são as nossas atitudes, as nossas ações que vão nos fazer avançar na senda do progresso. Sandro, agora nós gostaríamos que você nos auxiliasse, já que o estudo de hoje está falando sobre a lei da igualdade, O que o Livro dos Espíritos, nesse capítulo, nos fala sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Você botou um homem para falar disso, né? Sacanagem, né? Não, mas vamos lá então. Nós somos homens ou mulheres, nós estamos homens ou mulheres. Nós somos espíritos, e espíritos não têm sexo. Logo, se somos espíritos e todos iguais, e só estamos homens ou mulheres, nós somos iguais e temos os mesmos direitos diante de Deus. E aí pode se perguntar, mas então por que a mulher ficou inferiorizada dentro desse conceito, né? Dentro da sociologia, da antropologia? A mulher sempre submissa à condição do homem. Isso não é só uma condição de homem e mulher. No início, lá no início, nos primórdios, quando nós éramos selvagens, toda a lei, toda a justiça se fazia pelo emprego da força. Pelo emprego da força. E foi assim que o homem dominou povos e também os homens dominaram as mulheres, porque era assim que se estabeleciam as leis naquele tempo.
E com o tempo, isso. E a mulher veio fisicamente mais frágil. Então ela não tinha como ter o anteparo de força que o homem tinha. E por que ela veio mais frágil? Porque ela veio cuidar de dentro. Ela veio cuidar da emoção. Ela veio cuidar da maternidade. Ela veio cuidar da possibilidade de dar os primeiros ensinamentos de virtude para aquela criança que viria no seu ventre. Então o corpo feminino foi desenvolvido para ter ternura, para ser mais frágil mesmo. E o homem foi para proteção, para o cuidado. Só que ele se usou dessa força física que se tinha lá no tempo da brutalidade para se sobrepor à mulher. Então, o que acontece? Na lei de igualdade, assim como nós, os povos, como nós falamos lá atrás, vieram uns para ajudar os outros, uns vieram com umas aptidões para fazer aquilo que os outros não sabiam fazer, as mulheres e os homens também vieram com essas diferenças, mas diferenças que, na verdade, se encaixam e fazem o todo harmônico. Se nós olharmos na obra Boa Nova, Humberto de Campos diz que o homem e a mulher, na relação, são como o cérebro e o coração. O homem e o cérebro, que é o que movimenta, que é o que lidera, e a mulher é o coração, que é o que acolhe. E essa unidade toda é que faz o equilíbrio e que faz o belo. E é para onde nós iremos com o nosso progresso. Onde nós deixaremos para trás essas desigualdades que nós criamos pelo mau uso das nossas virtudes ou pelo uso dos nossos vícios. E aí, então, os dois são iguais perante a lei? Respondendo lá no início, são iguais perante a lei. De direitos, mas não de função. A função do homem não vai conseguir fazer a função da mulher, porque um é cérebro e o outro é coração. Mas entendamos, e é fundamental isso, como a Lídia já falou lá atrás da reencarnação, que eu hoje, homem, também serei mulher. Aquelas mulheres também serão homens nas próximas encarnações, ou já fomos em outras. Porque é necessário que nós estagiemos em todas as possibilidades, de homem, de mulher, de riqueza, de pobreza, para que nós possamos formar o todo completo. Para nós chegarmos no nível evolutivo máximo de perfectibilidade, nós precisamos ser um pouco de tudo. Nós seríamos falhos se nós não fôssemos parte homem, parte mulher, parte rico, parte pobre. Então a tendência é que cada vez mais as leis dos homens se igualem às leis de Deus. E nesse sentido, cada vez mais as mulheres serão igualadas aos homens em direitos, mas lembrando de novo, mas não em função. Não queiramos dar as mesmas funções aos homens e às mulheres, porque isso não é uma lei natural. Os mesmos direitos, mas não as mesmas funções. Ok? Obrigado, Sandro. Então, mais uma vez, a reencarnação vindo nos trazer, nos provar a justiça e a bondade de Deus. Ora nessa condição, ora em outra condição, mas sempre numa progressiva marcha evolutiva. Então, faz parte da nossa, desde que fomos criados lá, do mesmo ponto de partida, simples e sem instrução, e com as oportunidades da reencarnação, nós vamos adquirindo, então, essa bagagem, e chegará com certeza um tempo onde o respeito, o amor, a fraternidade vai fazer com que desapareçam essas desigualdades, esse desrespeito, que a gente ainda vê. Então, já nos aproximando do final da nossa roda de conversa, Sandro. Eu queria deixar mais um recado. Assim, essa última questão foi sobre homem e mulher, certo? Uhum. Mas nós podemos jogar mais longe isso. Nós podemos falar das raças, das opções sexuais, Nós podemos falar do preconceito. Eu acho que cabe bem aqui, o preconceito cabe bem direitinho na lei da igualdade.
né? Então vamos pensar, vamos usar as reflexões que a gente faz para trazer para as coisas que nós desenvolvemos no nosso cotidiano, principalmente os vícios que nós desenvolvemos. Vamos usar essas características das leis para nos autoconhecer, né? Então aqui nós falamos do homem e a mulher, mas tem mais coisas que nós podemos buscar e nos esclarecer através da lei da igualdade. Com certeza, Sandro. Com certeza, realmente é uma questão de a gente se autoavaliar, se autoconhecer e, a partir disso, tomar posição de respeito perante aquele que não pensa como a gente, que não é, que teve uma outra opção, mas a gente, o respeito, né, a fraternidade entre todos. Então, agora, pedindo que cada um possa deixar o seu boa noite, começando pelo Sandro. Então, boa noite a todos. Foi realmente um prazer poder estar de novo aqui. E torcemos para que possamos estar outras vezes também, contribuindo para o esclarecimento de todos e para o fortalecimento desses esclarecimentos em nós também, né? E lembremos, então, mais uma vez, trazendo a discussão lá de trás, né? Olhemos com outros olhos aos nossos irmãos. Lembremos que fomos criados iguais, mas temos caminhos, estradas diferentes, né? E que dentro desse processo todo, o principal é que não há injustiça. Não nos sintamos injustiçados se hoje nós sentimos dor, se hoje nós temos privações, né? Isso tudo são resultados das nossas escolhas. E a esperança que fica é que elas são transitórias, né? E que elas serão proporcionais ao nível de escolhas que nós continuarmos fazendo. Então, se nós temos um presente ruim ou tivemos um passado ruim, lembremos que nós podemos, pelas nossas ações, fazer um futuro diferente. Boa noite a todos e que Jesus nos fortaleça nesse trabalho, porque ele não é fácil, mas é possível. Ju, teu microfone. Sim, obrigada por lembrar. Eu quero agradecer a companhia de vocês. O aprendizado de hoje foi muito legal. Desejar uma boa noite de repouso a cada um e que possamos cada vez mais desenvolver esse olhar e esse sentimento de solidariedade perante todas as nossas diferenças, desenvolvendo o amor e a compaixão e assim agregando uns aos outros nessa caminhada. Até a próxima. Lide. Eu estava aqui pensando o quão fantástico está sendo essa nossa construção das leis. Então a gente está vindo e cada uma, que nem tu falou, Ju, entrelaçada na outra, e aí a hora que o Sandro falou, puxou preconceito, que é isso, que no nosso dia a dia a gente possa levar as reflexões que a gente tem nas quintas-feiras aqui, e quem está no grupo de estudo, quer participar nos domingos, levar essas reflexões nas nossas atitudes do dia a dia. Então, hoje a gente falou sobre uma lei fantástica, que é a lei de igualdade, que hoje fervilha, né, no nosso dia a dia, todo mundo dando a sua opinião, e que a gente possa se compadecer e sempre estar com o pensamento elevado na hora de uma conversa com um amigo, sempre pensar com carinho e agradecer a oportunidade de ter o contato com a doutrina dos espíritos, que nos esclarece, que nos traz essas informações. É sempre muito bom estar aqui. Eu agradeço muito poder estar estudando isso e desejo a todos uma semana abençoada e até a próxima quinta. Um beijão. Obrigado, meus queridos. E como diz o nosso presidente da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, ele diz que nesse momento cada um está dando o seu melhor. E realmente a gente vai vencendo
diferenças, né? Dificuldades, mas é nesse contato, é nesse conviver entre irmãos que um vai suprindo, né, a deficiência do outro, vai se dando a mão, vai dando, né, às vezes até uma opinião, ó, você podia mudar assim, assim, podia ser melhor. Então, é um sentimento de gratidão mesmo, por vocês estarem sempre conosco, por aqueles irmãos que também nos assistem todas as quintas, estão conosco, aqueles que participam conosco do grupo de estudos, muita gratidão, realmente, um momento em que o nosso planeta está passando por todo um turbilhão, né, de mudanças, nós podermos ter a doutrina espírita como auxílio, e nos auxilia muito, nos consola, nos esclarece e nos chama para tomarmos posição, como vai ser as nossas atitudes perante estas situações que estamos vivendo. Uma boa noite a todos, que possamos estar todos e permanecer todos na paz de Jesus. Um abraço. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção
estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.